Vamos lá então para mais um devocional. Nós fizemos um teste na semana passada de fazer um devocional e gravar e deu certo. Colocamos, já está rodando aí no nosso canalzinho no YouTube e vamos fazer o segundo devocional hoje sendo gravado. O devocional de hoje está baseado na leitura bíblica que está no livro de Êxodo 4, do 1 ao 5, que fala assim: Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Agora nós vamos ler a reflexão do autor. Os guardas de parques zoológicos que lidam com cobras afirmam que jamais se deve pegar um desses répteis pela cauda, pois ele pode virar-se numa fração de segundos e cravar as presas dele em sua mão. A maneira certa é controlá-la pela cabeça, mas por favor, não tente fazer isso. Pegar uma cobra pela cauda é exatamente o que Deus ordenou a Moisés. Em Êxodo 4, do 1 ao 5, vai estar falando sobre isso. E ele, que deve ter encontrado cobras no deserto de Midian, sabia que aquilo era insensato. O que Deus estava querendo ensinar a esse profeta? O propósito de Deus era que Moisés entendesse que o Senhor tem poder e que se dispusesse a ser usado por ele como seu mensageiro. Basicamente, havia pouca diferença entre jogar uma vara no chão e pegar uma cobra pela cauda. Ambos eram atos de obediência ao Senhor. A lição foi que Deus era capaz de usar qualquer coisa para validar a sua mensagem ao povo por meio de Moisés. O que está em nossas mãos? De certa forma, a nossa vida está. Escolhemos se queremos desperdiçar as horas, dias, semanas, meses em nossas próprias buscas ou se queremos viver uma vida de obediência, que pode ser útil para Deus, que é todo-poderoso. Ficaremos surpresos com o que o Senhor vai realizar em nós e por nosso intermédio, à medida que, obedientemente, fizermos o que Ele pede. O que está em suas mãos? Essa é uma pergunta. O que está em suas mãos? Deus pode usá-lo da maneira que preferir? Essa é outra pergunta. A primeira pergunta para a gente refletir, baseado nesse texto de hoje, é o que temos em nossas mãos. E a segunda pergunta é: Deus pode usá-lo da maneira que preferir? É uma coisa que às vezes a gente para pensar pouco, né? O que está em minhas mãos? Participa de novo, Wallace. O que tu tem nas tuas mãos? E Deus pode usar da maneira que preferir? Consegue entender o que essa reflexão quer dizer? Para quem vai estar acompanhando esse vídeo, hoje a gente está fazendo a reflexão aqui, tá? Eu, o Alisson e o Daniel Pedro. Vou falar aqui para ficar um pouquinho mais simples de entender. Existe ainda um sistema muito forte religioso dentro de nós, até porque nós viemos dessa cultura religiosa, né? Onde, até nós estávamos brincando antes de começar o vídeo, da forma de falar, quando vai estar ministrando, a forma de falar, de pregar quando está fazendo algo para Deus e quem a gente é realmente. Na realidade, dentro dessa devocional de hoje, o que mais fala comigo, e isso Deus já tem falado muito forte no meu coração, é que não existe distinção entre o que eu tenho em minhas mãos e o meu ser espiritual. Se eu tenho um chamado de Deus espiritual, aonde quer que eu esteja, aquilo que Deus colocar em minha mão,
Deus pode usá-lo da maneira que preferir. O que isso quer dizer? Hoje a gente está aqui trabalhando no escritório da Daniel Pedro Consórcio. Nós temos aí, acredito que seja uma média de umas 30 pessoas que a gente trabalha junto. E eu também tenho, paralelo a isso, um ministério na igreja e trabalho com um grupo de pessoas. Essa distinção, até me fizeram uma pergunta esses dias no WhatsApp, como conciliar um chamado de Deus e o trabalho. Na realidade é só não ter essa distinção. O chamado de Deus é para aquilo que a gente tem na nossa mão. Se eu tenho na minha mão hoje uma empresa, eu posso ser dentro dessa empresa uma referência, mais uma vez frisando, não um chamado religioso, um chamado espiritual. Eu posso ser dentro dessa empresa uma referência espiritual, alguém que já aparece, uma pessoa que tem realmente conexão com Deus e que se projeta assim e que sempre, para não ser chato, né? Sempre que é requisitado, sempre que tem espaço, vai estar conciliando, vai estar falando desse amor de Deus. Não tem como eu usar o chamado de Deus num determinado local e em outro determinado local eu ignorar esse chamado. Então, independente do se eu tenho na minha mão é uma vara ou é uma cobra, é um momento desafiador também, aqui a gente pode colocar, é um momento assustador ou é um momento de autoridade, independente do que Deus proporciona que eu passe, o que eu preciso entender para que eu não seja religioso e eu seja espiritual, é que eu tenha sempre essa liberdade e essa maturidade para estar expressando essa conexão que eu tenho com Deus, essa espiritualidade, essa convicção de que uma vida com Deus é diferente, porque na realidade todos temos desafio, todos temos problemas, e quanto mais longe nós estivermos de Deus, maior ficam os desafios, maiores ficam os problemas. Então, isso tudo faz com que a gente facilite e ajude a vida das pessoas que estão próximas de nós, entendendo sempre que a gente só consegue fazer isso não de nós mesmos, só consegue fazer isso em conexão com Deus. E para mim isso aqui a leitura final fala, o chamado de Deus para uma tarefa inclui sua força para completá-la. Para mim isso é exercer essa frase aqui. É que eu vou ter a força, vou ter a determinação, a conexão com Deus para que eu possa completá-lo, tanto no trabalho, quanto na família, quanto na igreja. Preciso ter essa conexão e eu preciso entender que não existe hoje um Ramon líder de igreja, um Ramon líder de escritório, um Ramon em casa. Se eu faço distinção, se eu mudo nesse cenário aqui, já tem que ter uma luz vermelha bem acesa, mostrando para mim que eu estou sendo religioso. O chamado de Deus para as nossas vidas é que sejamos espirituais. Então essa é a devocional do dia de hoje. Alisson quer fazer um comentário em cima disso? Tranquilo, Daniel? Show de bola. A gente vai estar fazendo aí, acredito que nem todos os dias a gente vai gravar, mas pelo menos uma vez por semana a gente vai estar fazendo uma devocional, gravando e compartilhando com você as experiências do dia. Que Deus abençoe o seu dia em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.